Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estou aqui no carro, estou dirigindo e queria falar para vocês sobre o tempo. O tempo hoje é o maior ativo que nós temos, porque uma vez que o tempo passa, que aquele minuto, que aquela hora se passa, ele jamais voltará. Jamais haverá novamente no dia 30 de novembro de 2025. Esse momento vai existir uma única vez e vai passar e vai embora. E o tempo é o nosso maior ativo porque é através do tempo que a gente, quando ele bem aproveitado, onde a gente constrói aquilo que a gente quer construir para nós no futuro. O presente que você tem hoje, se você não trabalhar bem o tempo que você tem, o seu futuro vai ser um mero reflexo do seu presente. Então nada irá mudar se você não tirar tempo de qualidade do seu presente, pensando em mudar o teu futuro. E eu estava pensando sobre isso, refletindo aqui dentro do carro. Estou dirigindo, estou viajando e quero aproveitar o tempo, né? Porque tempo não se tem, tempo se cria. Eu poderia perfeitamente dizer que é o seguinte: eu estou viajando, eu não consigo gravar conteúdo. Eu estou viajando, eu não consigo gravar um vídeo. Não, eu estou criando um tempo no momento que eu poderia estar ouvindo uma música aqui e curtindo a paisagem. Eu estou curtindo a paisagem, eu estou dirigindo, mas eu posso falar, eu posso gravar esse conteúdo. Então, assim, tempo não se tem, pessoal. Tempo se cria. E por muitas vezes na minha vida, eu tive que criar tempo onde não existia para poder estudar. Tá? E aqui nesse vídeo eu quero não só trazer uma palavra motivacional, mas principalmente um conteúdo mais técnico, no sentido de dar orientação para vocês sobre o que vocês precisam fazer para ganhar mais tempo na preparação do estudo de vocês. Tá? Eu, por muitas vezes, estudei, na verdade, eu sempre estudei, em todos os momentos da minha vida, sempre quando eu estava trabalhando, sempre arrumava tempo para estudar. E aí eu conto o exemplo desde a época que eu estava no Exército, que eu tinha que estudar para as provas do Exército, que eu arrumava tempo para estudar, nos momentos de descanso, no alojamento, no intervalo de almoço, e eu parava para estudar. No acampamento, cara, sabe que é você estudar no acampamento no Exército? Eu estudava no acampamento do Exército. Por quê? Porque eu queria ficar bem no curso, eu queria ter uma nota boa no curso, e eu estudava durante o acampamento. Eu tenho fotos que eu posso mostrar para vocês. Tenho fotos eu estudando no acampamento do Exército. Então, assim, pessoal, sempre dá para estudar quando você tem um objetivo em mente e você sabe onde você quer chegar. Eu, enquanto fui porteiro de prédio, eu estudava na portaria. Eu conto a história de um período em que eu precisava fazer o cursinho à noite, trabalhar na portaria durante o dia, e eu precisava fazer o cursinho à noite. E para ir para o cursinho, eu tinha que alinhar com o meu colega que ia me render, porque o cursinho começava de 6h30 e eu largava às 7. E eu precisava ir para o cursinho, eu precisava ir para o curso, eu não queria perder aula. Era próximo do meu trabalho, mas eu largava às 7. E aí eu combinei com o meu colega, com o meu rendeiro, cara, é o seguinte, eu preciso estudar. Eu preciso meu cursinho começa às 7, e aí, se eu sair daqui às 7, se você chegar às 7, até eu passar o serviço para você, até eu me deslocar para o cursinho, eu vou ter perdido 1 hora de aula. E vai ser ruim para mim. E aí a gente pode combinar o seguinte, cara, eu não tenho como te pagar, mas eu tenho como te pagar com dinheiro, mas eu tenho como te pagar com horas. E a gente pode fazer o seguinte, eu posso ir para o cursinho durante a minha semana, se você chegar um pouco mais cedo para mim, durante a semana, me render mais cedo, ali por volta de 6h20, e aí eu vou para minha aula, não chego atrasado. Quando for no final de semana, cara, você pode chegar para mim a hora que você quiser. Você pode me render 10 horas, meia-noite, a hora que você quiser. E aí foi feito esse acordo e eu fazia isso com o meu rendeiro. Final de semana não tinha um cursinho e, por outro lado, também era vantagem para mim, porque lá no trabalho também era mais tranquilo no final de semana e eu conseguia estudar no trabalho. E aí um tempo que eu não tinha, porque a minha rotina dizia 7 da manhã, 7 da noite. Um tempo que eu não tinha para estudar, eu criei, tá? Eu criei esse tempo de estudo. Conto para você também outro momento da minha vida, onde eu fui vigia, trabalhava em pé. Eu trabalhava no estacionamento, olhando carros de uma clínica. E nesse período não tinha muito o que fazer, a não ser ficar em pé, olhando os carros, e eu criei um tempo de estudo naquele momento. Como foi esse tempo de estudo criado? Eu estudava em casa,
aprendia conhecimentos novos, mas o meu momento de revisão era no trabalho, cara. Eu tirava o horário de trabalho para revisar. O meu trabalho me dizia que eu tinha que ficar em pé e não podia estar mexendo no celular. Que não podia, obviamente, estar lendo nada. Mas ninguém falou sobre fone de ouvido. Tá? E aí, o que é que eu fazia? Enquanto em pé, enquanto eu estava estudando em pé, óculos escuros na cara, cara de brabo, fingindo que estava ali. E estava, de fato, trabalhando e olhando tudo, mas aqui, no meu ouvido, estavam as aulas de direito constitucional, estavam as aulas de direito penal, estavam as aulas de língua portuguesa, audioaulas ou videoaulas que em casa eu convertia para áudio, convertia para MP3 e ficava ouvindo. Então, durante o meu trabalho, durante o meu expediente de trabalho, eu revisava várias aulas. Muitas vezes é ruim para você aprender com esse conteúdo novo. Dessa forma, é ruim. Mas ouvir uma aula que você já ouviu uma semana atrás, 5 dias atrás, revisar conhecimento que você já viu, é plenamente possível. E mais uma vez, eu estou aqui provando para vocês que eu criei um tempo que eu não tinha. Dentro do meu horário de trabalho, eu criei um tempo que eu não tinha para poder estudar. Me recordo também de outro momento em que eu achei pouco apenas as aulas no ouvido e eu queria ler um conteúdo novo, aprender coisas novas. E foi assim que eu escondi. Tive a generosidade de esconder uma apostila no banheiro. É isso aí. E aí eu dizia pro meu colega, se alguém perguntar por mim, cara, diz que eu estou no QTO. Estou no banheiro. E eu ia pro banheiro, sentava no vaso sanitário, um calor terrível. Um calor terrível. Mas eu sentava no vaso sanitário, pegava minha apostila que estava lá escondida, para tirar 15 minutos de estudo. 15 minutos de estudo, marcado no relógio, que era para ninguém sentir minha falta. Tá? Então, um momento de estudos que eu não tinha e eu criei, cara. Eu criei. Teve outro momento da minha vida em que eu trabalhei com. Eu trabalhei ainda como vigia, mas dessa vez numa loja. E lá eu tinha que ficar com a minha audição mais atenta. Eu tinha que estar atento, ouvindo realmente o que estava acontecendo em volta. É um local que não permitia ficar tão concentrado em aula. E eu tinha como objetivo revisar, estudar conteúdo. E o que é que eu fazia? Cara, no bolso da minha calça, eu não ficava com uma apostila, com um PDF, não. Eu pegava uma folha de ofício, uma folha de A4, colocava no bolso. Todo serviço eu levava uma folha diferente. Hoje, por exemplo, o meu objetivo é memorizar. Memorizar as conjunções coordenativas. E eu ia no banheiro, pegava aquele papel carro no bolso, olhava as conjunções coordenativas, lia, voltava para o meu posto, ficava em pé, pensando nas conjunções coordenativas. Depois eu voltava no banheiro novamente, conjunções coordenativas de novo, voltava, ficava pensando como memorizar as conjunções coordenativas. Outro serviço, eu ia lá, as conjunções subordinativas. E ficava lá tentando memorizar, tentando guardar. Outro serviço eu estava lá. Sabe aquela parte lá do Poder Judiciário? Competências do Poder Judiciário. Puta que pariu, ali é foda. Coisa pra caramba pra memorizar. E o que é que eu fazia? Banheiro, lia rapidamente, ficava lá. Durante o momento que eu estava na minha caixinha do nada, prestando atenção lá no serviço, pensando sobre as competências do Poder Judiciário. Pegava os mnemônicos que eu tanto passo para vocês hoje, que muitos deles eu desenvolvi, outros aprendi com outros professores, e ficava tentando memorizar. No momento que eu estava lá no posto, estudando. No momento que eu estava no posto trabalhando. Né? Então, assim, pessoal, a mente de vocês é que vai determinar o futuro que vocês vão ter. Se você tiver uma mente vitoriosa, você vai dar um jeito. Se você tiver uma mente vitoriosa, você vai dar um jeito para estudar, porque você sabe onde você quer chegar. E nada, nem ninguém vai impedir de você chegar lá. Nada, nem ninguém. Se você sabe onde você quer chegar, você vai dar o seu jeito, você vai dar o seu melhor, você vai arrumar tempo onde não tem, para poder chegar nos seus objetivos.
Mas se você tiver uma mente de derrotista, uma mente pessimista, uma mente de uma pessoa que só sabe se vitimizar, olhar para o vizinho e dizer que a grama do vizinho é mais verde e a sua não é tão verde, por isso que você não passa em concurso, cara, simplesmente eu tenho uma péssima notícia para dizer. Você vai ter muita dificuldade no mundo dos concursos. Muita dificuldade. Obviamente, em outras áreas da vida, que você for, se você não for uma pessoa determinada, confiante em si mesmo, uma pessoa para frente, que acredita nos seus objetivos e corra atrás, você vai sofrer muito em qualquer coisa que você for fazer na vida. Cara, não adianta se vitimizar dizendo: ah, mas o meu amigo tem todo o tempo do mundo para estudar. Ah, mas o meu amigo tem um dia todo em casa, ele é filhinho de papai, papai e mamãe bancam os estudos, por isso que ele está bem. E eu, nessa minha rotina, não tenho como, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho família. Cara, não adianta fazer essa comparação, não, pô. A comparação que você tem que fazer é consigo mesmo. Quem era você ontem e quem vai ser você amanhã? Melhore cada dia. Busque evoluir todos os dias. E assim você vai conseguir chegar na sua melhor versão. Se você ficar se vitimizando, dizendo: ah, mas eu não tenho condições para investir no cursinho, cara, eu contei o exemplo de Henrique. O cara não tinha condições de assistir minhas aulas. Ele disse: professor, eu posso lhe ajudar com o quê? Eu quero só suas aulas, me diga, eu lhe ajudo. Tem outro aluno que foi lá fazer esse serviço de filmagem no cursinho para poder conseguir assistir as aulas. Meu irmão, quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, fica arrumando desculpa. Essa que é a realidade. Cara, eu tinha todo o motivo do mundo para dizer: não dá para estudar. Minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Não vai, como é que eu vou para o cursinho à noite? Se o cursinho começa às 6h30, eu largo de 7. Daqui que eu passo um serviço que me desloca para o cursinho, como é que eu vou chegar lá? Cara, dá teu jeito. Quem quer vencer na vida, não se vitimiza, não arruma desculpa, ele dá um jeito, ele arruma um jeito de fazer acontecer. Tô aqui no carro dirigindo, viajando, eu disse: cara, vou gravar esse conteúdo. Vou gravar esse conteúdo por quê? Porque é um conteúdo que vai impactar vidas. E eu poderia simplesmente dirigir e ficar calado aqui curtindo minha viagem. Mas não. Arrumei um tempo. Criei um tempo onde não existia para produzir algo para vocês. Então que essa reflexão fique para vocês. E antes de finalizar o vídeo, eu lembrei apenas mas na verdade, de mais 2 pontos que eu queria continuar de técnicas e coisas que eu fiz na minha preparação para fazer com que vocês otimizem o tempo de vocês. Cara, sabe o que eu fazia? Durante o período da minha vida, eu trabalhava de moto. E grandes deslocamentos, quando eu fazia grandes deslocamentos de moto, cara, um ouvido com fone e outro pilotando, cara. Tô mandando alguém fazer isso? Não tô mandando ninguém fazer nada. Eu tô dizendo que eu fiz assim. Tô dizendo que eu fiz assim e que dá para fazer assim. Acabou. Eu arrumava o meu jeito para estudar. Dentro do ônibus, estudei dentro do ônibus várias vezes. Tá? Dentro do ônibus várias vezes, principalmente com fone de ouvido também, porque eu não conseguia ler dentro do ônibus. É ruim. Eu acredito que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, porque o ônibus fica balançando, daqui a pouco dá enjoo. Eu, particularmente, não consigo. Fone de ouvido e áudio aula, pô. Então, assim, essa técnica de estar ouvindo, tá dirigindo. Cara, pra quê? Se tu tá dirigindo, pra quê tu vai botar uma música? Deixa pra curtir música quando tu passar um concurso, pô. Tu bota uma aula, uma videoaula, uma audioaula de direito constitucional, de direito administrativo e vai ouvindo tua aula no teu deslocamento no carro. Tá no ônibus, mesma coisa. Tá no metrô, mesma coisa. Aproveita, cria esses momentos de qualidade pra você. Cara, ainda quando eu trabalhava de moto, tinha poucos momentos do meu trabalho que eu tinha que parar. Que eu parava, encostava a moto e eu pegava o celular. Sabe o que tinha no meu celular? O aplicativo do Que Concurso. Aplicativo do Que Concurso. Com todos os filtros já prontos. E aí vocês pegam o bizu. Todos os filtros do Que Concurso já estavam lá no aplicativo do Que Concurso. Todos os filtros do edital, daquilo que eu estava estudando. Direito penal, já com todos os assuntos. Constitucional, todos os assuntos. Raciocínio lógico, matemática, todos os assuntos. Tava lá, com todos os tópicos. Já pronto. E o bizu que eu passo para vocês é o seguinte: questões de certo e errado. Quando você está na rua, é muito difícil vocês conseguirem resolver questões que demandem um raciocínio muito complexo. Às vezes, questões de matemática, cara, não dá, pô. É impossível você ter que dividir sua atenção e prestar atenção para resolver uma questão de matemática.
Raciocínio lógico já é complicado, quanto mais matemática. Mas raciocínio mais simples, como avaliar se uma afirmação está certa ou se ela está errada, você consegue perfeitamente resolver isso em, no máximo, 40 segundos. É isso mesmo, 40 segundos você resolve uma questão de certo e errado. Você olha aqui, ó, são princípios da República Federativa do Brasil. Tal, tal e tal. Você vai olhar certo ou errado. São direitos sociais. Tal, tal e tal, certo ou errado. Cara, então são questões simples que vocês conseguem resolver muito rápido. E muitas vezes você revisa um conteúdo dessa forma, o conteúdo que você já estava esquecendo, estava caindo no esquecimento, você trouxe ali a memória rapidamente dessa forma. E se for uma questão muito complexa, é difícil para vocês manter o raciocínio na rua. Mas se for coisas fáceis de se julgar, como certo e errado ali, um texto da Constituição, julgar se está certo um texto ali do Código Penal, um entendimento do STF, do STJ, é muito simples vocês julgarem, tá? Muito tranquilo. E aí vocês julgam e aí vocês revisam um tópico que muitas vezes já ia cair no esquecimento e você resgatou aquele conhecimento através de uma questão como essa que você criou tempo. Você não tinha o tempo, você foi lá e criou para resolver essa questão. E se for uma coisa mais complexa, como é que eu faço? Uma coisa que realmente eu precise resolver quando chegar em casa. Você tira um print daquela questão e quando chega em casa você olha com cuidado. Mas a maioria das questões, se você tiver com os filtros corretos, só dos tópicos que você já estudou, a maioria das questões vão ser mais revisão mesmo. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer é utilizar o Anki como ferramenta de flashcards. Você está utilizando dessa forma e você analisa a frase lá, julga se está certo ou se está errada, e já olha lá o baralho, o verso do baralho, para ver se corresponde quanto responde. Tá? Então, essas são várias ferramentas que você pode estar utilizando para otimizar, para ganhar tempo. E você pode estar fazendo isso para criar um tempo que você não tem. Assim como eu estou agora dirigindo e criei esse tempo para gravar esse conteúdo, vocês podem criar tempo dentro da rotina de vocês para poder estudar. Então, nesse momento, eu finalizo esse vídeo te propondo um desafio. Pare agora, assim que encerrar esse vídeo. Pare agora. Pegue um papel e uma caneta. Avalie a sua rotina. Trabalho, momento de estudo, se você faz uma faculdade, deslocamento. Procure identificar tempos dentro da sua rotina. Cara, será que no meu horário de almoço, nas 2 horas que eu tenho de almoço, dá para estudar? Cara, será que na 1 hora de almoço que eu tenho dá para estudar? Cara, eu estudava na minha hora de almoço. Em 1 hora que eu tinha de almoço, eu tirava 20 minutos para comer. Muitas vezes eu até deixava de esquentar a comida, porque lá no trabalho, às vezes a fila ia ficar grande para esquentar. Comia comida fria, porque eu tinha 20 minutos, na minha cabeça eu estabelecia, eu tenho 20 minutos para comer. 20 minutos para comer, 10 minutos para ficar com o olho fechado, descansando, esticando as pernas, e 30 minutos para estudar. Pô. E isso no intervalo de almoço de 1 hora. Então, assim, eu quero te propor esse desafio nesse momento. Pega uma folha, pega um papel, pega uma caneta e analisa a tua rotina. Analise com cuidado a tua rotina, os horários que você tem de trabalho, deslocamento, faculdade, se você faz. Quais são os momentos do seu tempo que você agora pode identificar e criar tempo que não existia na tua preparação. Cara, 30 minutinhos de questões que você vai fazer durante a tua rotina. Você não tem noção do impacto que isso vai causar no longo prazo. 30 minutos a mais todos os dias que você conseguir ganhar. Cara, se tu conseguir ganhar mais, 1 hora a mais, pô, aí tu vai deslanchar. Então, assim, tem várias ferramentas, leis em áudio, cara, que você pode estar baixando para ficar ouvindo a letra da lei em áudio enquanto você está no deslocamento, enquanto está no trabalho, um momento mais tranquilo. Enfim, várias ferramentas que você pode utilizar para ganhar tempo com criatividade. Tá? Então, te propõe esse desafio. Faz isso agora, depois te manda no privado. Professor, fiz aquilo, o senhor me mandou, aceitei o desafio e consegui ganhar tanto tempo na minha preparação, nos meus estudos, porque eu consegui identificar um tempo ocioso aqui que eu poderia ganhar para otimizar os meus estudos. Tá? Então, faça esse exercício, me manda lá a resposta no privado, que eu vou ter o maior prazer em perceber que esse vídeo surtiu efeito, que esse momento que eu tirei aqui, que eu criei para produzir esse conteúdo, valeu a pena, tá? Um abraço para vocês, até a próxima, tamo junto, a farda vem.